aconteceu de sentir a mente, nossa, como se fossem inúmeras abas de navegador abertas ao mesmo tempo. Uhum. Cada uma ali piscando, sabe, exigindo atenção, e-mails que não param de chegar, notificação de notícia, as metas de trabalho pairando, prazo chegando. Mensagem no celular. Isso. E aquela comparação constante, né? Nas redes sociais, vidas que parecem perfeitas. É uma avalanche. Não para. É verdade. E aí, sabe, naquele raro instante de silêncio, vem aquela pergunta meio incômoda. Por que, com tanta possibilidade, tanto acesso, o que fica mesmo é um sentimento profundo de esgotamento, de cinismo, às vezes até de ineficácia? Pois é. É justamente sobre isso, essa condição, que a gente vai conversar hoje, o burnout, a síndrome do esgotamento profissional. Um tema super atual, né? Muito. E a fonte que a gente está usando, um artigo bem instigante do Neuropsi Online, ela provoca a gente com uma questão central. Será que esse burnout que a gente vive hoje é menos sobre ter trabalho demais e mais sobre um excesso de significado imposto? Interessante essa colocação. Uma saturação que não afeta só o cognitivo, mas vai mais fundo, na nossa dimensão existencial mesmo. Certo. Nossa análise vai mergulhar nesse artigo, e o legal é que ele usa uma ferramenta filosófica que, olha, parece antiga, mas é super atual. A alegoria da caverna de Platão. Ah, que ótimo. É uma analogia poderosa. Exato. Para examinar esse fenômeno moderno. E a gente vai conectar isso com outras perspectivas, né? Neuropsicanálise, psicanálise clínica, terapia cognitivo-comportamental, a TCC, e educação social, para ter uma visão mais ampla. Uma abordagem bem completa, então. A ideia é essa. A nossa missão aqui, digamos, é tentar desvendar como essa nossa relação diária com a informação, com o digital, pode estar levando a gente para esse esgotamento todo. E a caverna de Platão vai ser a nossa bússola nessa conversa. Perfeito. Eu fico pensando, sabe, esse cansaço que tá tão comum hoje, ele vai além do físico, né? Será que essa sobrecarga de informação, essa demanda sem fim para processar tudo, dar relevância para cada coisinha, será que é isso que tá drenando a gente? Bom, vamos começar a desembrulhar isso. Olha, o que é fascinante aqui é justamente isso. Como uma metáfora de mais de 2000 anos, a alegoria da caverna nos dá uma lente, nossa, muito poderosa para entender um problema tão atual, tão agudo como o burnout. É. Ela oferece uma estrutura, assim, um jeito de pensar sobre essa sensação de prisão, de esgotamento que tanta gente relata hoje em dia. Perfeito. E a adaptação que o artigo sugere para o nosso século XXI é muito direta, impacta mesmo. Na alegoria original, Platão descreve prisioneiros, né, acorrentados desde criança, olhando só para uma parede no fundo da caverna. Uhum. Atrás deles tem uma fogueira, pessoas passando com objetos e isso projeta sombras na parede. Para eles, aquelas sombras, bom, aquilo é a única realidade que existe. É o mundo deles. Exato. Agora traz isso para hoje. Nós seríamos esses prisioneiros. As correntes, talvez os algoritmos, né? Que prendem a gente nas telas, rolando feed sem parar. Faz sentido. A parede da caverna seriam as telas dos nossos aparelhos, celular, computador, tablet. E as sombras, essa enxurrada de informação. Demanda urgente do trabalho, recorte ditado do sucesso do outro, notícia ruim atrás de notícia ruim, expectativa de produtividade que, nossa, é surreal. Sim. E o perigo é esse, a gente começa a tratar essas projeções, esses fragmentos, como se fossem a realidade inteira. E aí, justamente aí que a conexão com o burnout fica, como o artigo coloca, né, realmente interessante. O burnout seria esse ponto de colapso. O colapso do prisioneiro digital. É um momento em que o sistema nervoso central, ele simplesmente não dá mais conta. Não consegue processar o volume, a velocidade dessas sombras, desses estímulos que não param. Muita coisa. O sistema entra em pane, a mente tentando freneticamente dar significado, responder a cada notificação, cada demanda, cada comparação. Ela acaba, capitulando. É o esgotamento por esse tal excesso de significado que você mencionou. Entendi. Então, os sintomas clássicos do burnout, aquele cansaço que não passa com o fim de semana, sabe?
o cinismo aumentando com o trabalho ou até com a vida. Aquela sensação paralisante de incompetência, de não estar fazendo nada que vale a pena. Sim. Tudo isso seria a manifestação visível de uma psique que está sobrecarregada por essa realidade filtrada, intensificada pelas telas. Não é só cansaço do corpo, é uma exaustão mental, emocional, bem mais profunda. Nossa, essa perspectiva, ela ressoa muito. E quando a gente olha pela lente da neuropsicanálise, como o artigo propõe, a coisa fica ainda mais concreta, né? Exato. Cada notificaçãozinha no celular, sonora, visual, cada e-mail pedindo resposta, cada meta que parece longe. Tudo isso funciona como um microestressor. Sozinho, parece pequeno, trivial. Mas quando vai acumulando o tempo todo, mantém nosso sistema de alerta, aquele de luta ou fuga, sabe? Ligado cronicamente. Precisamente, essa ativação contínua, ela inunda nosso sistema com hormônios como o cortisol, a adrenalina. O problema é que nosso cérebro não foi feito para operar nesse modo de alerta o tempo todo, né? Não mesmo. A amígdala, que é nosso centro ali de detectar ameaça, ela basicamente sequestra os recursos do córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, poxa, ele é o nosso centro de comando para tanta coisa importante. Manter o foco, tomar decisão racional, regular a emoção, planejar, pensar criativamente. Funções essenciais. E se a gente conecta isso com o burnout, as consequências desse sequestro ficam claras. Dificuldade de concentrar, tendência a procrastinar mesmo que é importante, irritabilidade lá em cima. Ah, o famoso pavio curto. Exato. E aquela sensação de nevoeiro mental, sabe? Parece que o pensamento tá lento, tá turvo. É muito importante entender, como o artigo frisa, que isso não é que a pessoa ficou menos inteligente. Não é isso. Certo. O cérebro está operando em modo de sobrevivência, priorizando resposta rápida, reativa, para lidar com o alerta, em vez de usar o pensamento complexo, a criatividade. Cada alerta exige uma interpretação, um significado, e isso contribui para a sobrecarga. Faz todo sentido. Quer dizer, o cérebro está ocupado apagando incêndio o tempo todo. Exatamente. E se a neuropsicanálise olha mais para os mecanismos cerebrais, para o hardware sendo afetado, digamos assim, a psicanálise clínica, que o artigo também traz, joga a luz no impacto disso no nosso mundo interno, nas emoções, na nossa história, no software talvez. Essa saturação constante de informação de fora, esse bombardeio de sombras, acaba atrapalhando um trabalho essencial do nosso inconsciente. Como assim? A nossa mente precisa de espaço, sabe? De um certo silêncio interno para poder processar o que a gente vive, elaborar conflitos, usar os sonhos para simbolizar, para construir as narrativas sobre nós mesmos que dão sentido, que dão identidade. Entendo. Aquele tempo para digerir as coisas. Isso. E quando esse espaço mental é invadido sem parar, colonizado por esse ruído externo demanda, comparação, urgência fabricada, fica muito difícil fazer esse trabalho interno, que é vital. Nossa. E a falta desse espaço para elaborar pode explicar muito daquele cinismo do burnout, né? É como se a pessoa perdesse a conexão não só com o trabalho, mas com a própria capacidade de achar um sentido autêntico, pessoal, na vida dela. Isso levanta uma questão importante sobre esse espaço interno mesmo. Sim. A angústia profunda que vem com o burnout pode ser entendida em parte como a angústia de um eu que não consegue mais se escutar, que perdeu o contato com os próprios desejos, necessidades, ritmos, porque está o tempo todo ocupado reagindo ao que vem de fora. O excesso de significado externo abafa a voz interna. Que forte isso. Então, o cenário que está se desenhando é bem complexo. A gente percebe a realidade por filtros digitais que sobrecarregam, o cérebro fica em alerta crônico e o nosso espaço interno para processar e se conectar diminui perigosamente. É um ciclo vicioso. Aí a pergunta que surge é: tem saída dessa caverna digital? O artigo diz que não é para jogar a tecnologia fora, né? Mas para cultivar uma nova relação com ela. Então, o que isso significa na prática? Como a gente começa a se desacorrentar? O artigo propõe uma abordagem que ele chama de biopsicossocial, juntando as perspectivas que a gente falou.
O primeiro passo, que vem da educação social e da TCC, é fundamental. Reconhecer as sombras pelo que elas são. Certo. Tirar o poder delas. Exato. Isso envolve psicoeducação. Entender que muitas pressões que a gente sente não são leis da natureza, sabe? São construções sociais que a gente internalizou. Aquela coisa da produtividade sem fim, da disponibilidade 24/7, a necessidade de estar por dentro de tudo, são ideias culturais, não fatos imutáveis. Uhum. Cair a ficha disso já ajuda, né? Com certeza. E a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, ela entra com ferramentas práticas para a gente identificar e desafiar aqueles pensamentos automáticos que vêm dessa pressão toda, né? Isso mesmo. Tipo, aquele pensamento, preciso responder esse e-mail agora, senão vão achar que eu sou incompetente. Ou então, se eu não checar as notícias toda hora, vou ficar totalmente por fora. Clássicos. E o desafio da TCC é questionar isso ativamente. Essa demanda é urgente mesmo? Ou pode esperar umas horas sem problema real? Ou então, qual é o custo para a minha saúde mental, para o meu foco, para os meus relacionamentos de tentar absorver tudo? É um convite a olhar para essas crenças automáticas e ver se elas fazem sentido, se são úteis. Exato. Questionar o preciso, o tem o quê? Imagina alguém que fica ansioso por não ter zerado a caixa de entradas antes de dormir. Desafiar isso seria perguntar, tá, e qual é a catástrofe se alguns e-mails ficarem para amanhã? Meu valor depende disso? É por aí. Perfeitamente. É analisar criticamente esses pensamentos. Ok. E o segundo passo que vem da neuropsicanálise é criar, de propósito, intervalos de luz. Se o cérebro está sobrecarregado com os microestressores digitais, ele precisa de pausas. Pausas de verdade, estratégicas para se reequilibrar. Fundamentais. É aí que entra a tal da higiene digital. O artigo dá umas dicas bem concretas. Primeiro, bloqueios de tempo. Definir horários específicos para checar e-mail, rede social. E o ponto-chave, fora desses blocos, desativar as notificações. No começo pode ser difícil, mas a sensação de retomar o controle deve ser boa. Libertadora, imagino. Segundo, a técnica Pomodoro. Muita gente conhece para a produtividade, mas aqui o foco é na pausa que restaura. Trabalhar focado um tempo, tipo 25, 30 minutos, e fazer uma pausa curta, uns 5 minutos, deliberadamente longe das telas. Ah, isso é importante. A pausa longe da tela. Sim, usar o tempo para olhar pela janela, levantar, beber água, respirar fundo, dar uma alongada, dar um descanso real para os olhos e para o cérebro. Faz toda a diferença. E terceiro, uma prática que o artigo chama de jejum de informação. Reservar de propósito a primeira hora da manhã e a última, antes de dormir, para atividades analógicas. Interessante. Ler um livro de papel, escrever num diário, meditar, ouvir música com atenção, sem mexer na tela, tomar um café em silêncio, prestando atenção, criar umas barreiras protetoras contra a invasão digital nesses momentos-chave do dia. Blindar esses momentos de transição. Ótima ideia. E o terceiro passo, que aí já conecta a psicanálise e a TCC, é buscar ativamente o mundo real. Fazer o movimento simbólico de sair da caverna, né? Certo. E o artigo destaca a terapia como um processo muito importante nisso. O espaço terapêutico é um lugar seguro, confidencial, para começar a se virar para fora, para a luz da autoconsciência. Ali dá para fazer movimentos importantes. Primeiro, elaborar lutos, frustrações, entender o que aquelas sombras, a pressão por performance, as expectativas sociais, as comparações, o que elas significam na história de vida da pessoa. Que feridas antigas elas tocam, que necessidades não atendidas elas ativam. Entendo. Ir mais fundo. Exato. Segundo, a terapia é um lugar ótimo para se reconectar com desejos e valores autênticos, que muitas vezes ficam soterrados, né? Quem é essa pessoa além do cargo, do status, da imagem online? O que realmente nutre a alma, traz sentido, fora da lógica da produtividade? Quais valores importam de verdade para guiar as escolhas quando se abaixa o volume do ruído externo? A terapia ajuda a resgatar isso. Resgatar a si mesmo, né? E o artigo também fala de restaurar a tal narrativa proprioceptiva. O que seria isso em termos mais simples? Ah, sim.
É restabelecer a conexão mente-corpo, que a gente esquece tanto, né? Trata o corpo só como ferramenta para produzir. Exatamente. Práticas como atividades físicas conscientes, pode ser yoga, uma caminhada atenta na natureza, até musculação feita com presença, focando nas sensações, ajudam a tirar a mente daquele estado de alerta abstrato, focado em ameaça virtual ou futura, e ancorar a mente no aqui e agora, nas sensações físicas do presente. É um processo de aterramento, sabe? Fundamental para regular o sistema nervoso. Trazer de volta para o corpo, para o presente. Entendi. Então, resumindo, o burnout, olhando por essa lente toda, ele não é só um sintoma doloroso de que o jeito que a gente vive e trabalha está insustentável. Não só isso. Ele aparece também como uma crise que, como toda crise importante, traz uma oportunidade profunda de transformação. É quase um chamado, mesmo que difícil, para sair da caverna das expectativas dos outros, se libertar da tirania das sombras digitais e redescobrir a luz da própria autenticidade. Exatamente. É uma chance de recalibrar a rota. E um ponto que o artigo reforça, e que vale muito a pena a gente frisar aqui, é a dificuldade de fazer essa jornada de libertação, de sair da caverna, sozinho. Ah, sim. As correntes da culpa e da autoexigência, como o texto fala, elas são fortes, muito arraigadas. A pressão interna para performar, o medo de ficar para trás, a dificuldade de pôr limites saudáveis. É verdade. Tudo isso faz com que o apoio profissional, como a terapia que a gente mencionou, seja muitas vezes essencial para conseguir fazer e manter essas mudanças de um jeito significativo, duradouro. Faz sentido. Não é fácil mudar esses padrões sozinho. De forma alguma. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez um pouco mais provocativa para quem está ouvindo a gente. Manda. Se a gente aceita que a nossa caverna digital é moldada por algoritmos que ficam projetando sem parar sombras de produtividade idealizada, de sucesso espetacular, de comparação social, quanto do nosso sentimento de esgotamento vem não só de fazer coisa demais, mas de ver demais o que os outros supostamente estão fazendo, conquistando, mostrando. Boa pergunta. E aí, em que medida uma curadoria mais consciente, mais intencional do nosso input de informação, daquilo que a gente escolhe deixar entrar na nossa mente, poderia mudar fundamentalmente a nossa percepção do output que a gente sente que é exigido de nós?